E se o Batman não fosse rico, não tivesse mordomo, muito menos mansão, e o uniforme que ele veste não fosse caríssimo e cheio de tecnologia? E se, além disso, ele ainda fosse bruto, extremamente forte e ainda usasse até um machado? Pois bem, esse personagem existe, é o Batman Absoluto, uma nova versão das histórias da DC que traz o herói para um ambiente muito mais urbano e muito mais próximo da realidade. E hoje a gente vai mergulhar nessa nova trama para entender de onde vem esse Bruce, como são os personagens que o cercam, o que mudou no traje, os objetos e até nos veículos que marcam a identidade desse homem morcego reformulado. Então já pode ir pegando seu pão de queijo e o seu café com leite, porque vai começar mais um Portal Personagem. A origem desse Batman é completamente diferente da versão tradicional. Em vez de ser o herdeiro de uma fortuna que testemunha o assassinato dos pais em um beco escuro, Bruce Wayne é apresentado como um jovem de 24 anos, formado em engenharia civil, que cresceu em uma família simples e trabalhadora. Seu pai era professor e a sua mãe uma assistente social, e o trauma que molda a vida dele não acontece numa viela depois de um teatro como na versão original, mas durante uma excursão escolar no zoológico. É nesse passeio que Bruce vê seu pai ser assassinado diante dos seus olhos por culpa de um tiroteio em massa. Em meio ao pânico, ele foge e acaba preso na seção dos morcegos. É ali que o medo e os símbolos se fundem, marcando o nascimento daquilo que se tornaria o Batman absoluto. E essa mudança é fundamental porque tira o personagem da imagem do herói distante, sustentado pelo dinheiro, e o coloca como alguém que poderia ser qualquer um homem comum que carrega nas costas o peso de uma perda trágica. Mas não é só o Bruce que muda nesse universo. Todos os outros personagens ao redor dele foram repensados para dar uma nova cara à mitologia de Gotham. O Alfred, por exemplo, não aparece como um mordomo fiel da família Wayne. Aqui ele é um agente secreto envolvido diretamente em investigações contra o crime organizado da cidade e se torna uma espécie de mentor ativo para o Bruce, acompanhando de perto a sua transformação em Batman. Um outro detalhe importante é que muitos dos personagens que em outras versões se tornaram grandes vilões de Gotham e do Batman são mostrados como amigos de infância de Bruce. A Mulher Gato, o Charada, o Pinguim, o Duas Caras e até o Crocodilo fazem parte da juventude dele. Essa ligação emocional dá um peso diferente para os confrontos que virão, porque os inimigos não são completos estranhos, mas pessoas que ele já conheceu, conviveu e até compartilhou momentos de proximidade. Só que o primeiro grande antagonista dessa fase é Roman Sionis, o Máscara Negra que comanda uma gangue chamada Party Animals. E esse nome vem do fato deles usarem máscaras de animais grotescas e espalharem o terror pela cidade, representando esse caos urbano e visceral que Gotham se tornou nesse universo. Além desses personagens, o Coringa não é o palhaço enlouquecido que conhecemos. Ele é um bilionário enigmático e ninguém sabe o seu nome real, apenas apelidos como Jack, Arthur, Sir ou o Homem de Branco, e ironicamente, ele nunca foi visto sorrindo. E é exatamente por isso que o apelido dele é Coringa, porque ele não ri, e essa frieza dá um peso assustador à sua presença. Nesse universo, ele é o CEO da JK Holdings, um império multinacional poderoso que financia experimentos ultra secretos conhecidos como ARCs, zonas sombrias onde pessoas são submetidas a testes imorais para fins desconhecidos. E é lá que ele cria armas humanas, como o Bane, que surge de experimentos brutais para se tornar a sua força de choque principal. Além dos personagens, uma das maiores polêmicas dessa versão foi justamente o traje do Batman. Isso porque, sem recursos infinitos, o Bruce precisa construir tudo sozinho, usando o que sabe como engenheiro e os materiais que ele consegue reunir. Por isso, o uniforme tem um visual muito mais cru, pesado, quase que improvisado, mas ao mesmo tempo ele transmite uma grande imponência. O detalhe que mais chamou a atenção do público está no logo no peito. Diferentemente das versões clássicas, onde o símbolo é apenas uma marca, aqui ele é destacável e funciona como uma arma. Isso porque ele é a lâmina de um machado duplo. Essa escolha mostra como a ideia do Batman Absoluto é não deixar nada apenas como uma estética. Cada parte do traje dele tem uma função prática e até mesmo o símbolo se transforma em uma ferramenta de combate. Um outro exemplo disso são as orelhas, que também podem ser retiradas e se transformam em facas de combate. E claro que, se o traje mudou, os veículos não poderiam ser os mesmos. O Batmóvel do Batman Absoluto não é uma máquina futurista de milhões, nem uma obra-prima da engenharia militar. Ele é muito mais próximo de um carro de combate improvisado, com cara de veículo adaptado para perseguições pelas ruas de Gotham. Ele é imenso, brutal, funcional, mas sem nenhum luxo. E o mesmo vale para as Bat-Bugigangas. Nada de batarangues ultra-tecnológicos de titânio ou drones caríssimos. Nesse universo, o Bruce cria suas próprias ferramentas, simples, criativas, mas que funcionam dentro da realidade em que ele vive. Um exemplo disso são as extensões afiadas que saem dos braços, parecendo as garras de um morcego. Essas patas funcionam como uma ferramenta de escalada, ajudando Bruce a se mover por prédios,
mas elas também servem como armas de combate corpo a corpo, em um estilo à la God of War. São lâminas discretas e letais que reforçam a ideia de que o próprio uniforme é parte do arsenal do herói. A Gotham do universo absoluto é quase um personagem à parte. A cidade é retratada como mais violenta, mais caótica e muito mais imprevisível do que nunca. As ruas estão tomadas por gangues mascaradas e a polícia está em colapso. A sensação é de que o crime sempre está um passo à frente. Nesse ambiente, o Batman não é visto como uma figura inalcançável ou como uma lenda invencível. Ele é um homem que sangra, que falha, mas que insiste em lutar mesmo sem ter uma fortuna ou uma rede de recursos atrás dele. E isso dá um peso dramático enorme, porque a cada combate o risco de perder é real. O Batman Absoluto foi um sucesso imediato. A primeira edição vendeu cerca de 250 mil cópias no lançamento e até o final de 2024 ela já tinha ultrapassado as 390 mil, tornando-se o quadrinho mais vendido do ano. Scott Snyder, responsável pelo roteiro, já explicou em entrevistas que a ideia era criar um Batman que refletisse os medos urbanos de hoje, sem o distanciamento que a fortuna sempre deu ao personagem. E Nick Dragotta, responsável pela arte, trouxe um visual que mistura peso, escuridão e humanidade em cada quadro. Além do Batman Absoluto, nós temos outros personagens da DC que também ganharam uma versão. Dentre eles temos o Superman, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte e até o Lanterna Verde. Mas a grande questão desse vídeo é qual dessas versões você prefere? O Batman milionário com todos os recursos que o dinheiro pode comprar ou esse herói urbano, bruto, que depende apenas do próprio intelecto e da própria força de vontade? Deixe a sua opinião nos comentários e também se você gostaria de mais vídeos sobre o Batman Absoluto ou de outros personagens desse selo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like para apoiar o nosso trabalho. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.